Olá! Hoje vamos mergulhar num fenómeno que está a moldar o nosso mundo de maneiras que por vezes nem reparamos: a globalização cultural. É por causa dela que se pode ouvir K-pop em Lisboa, comer sushi no Rio de Janeiro e ver filmes de Hollywood em, bem, qualquer parte do mundo. Mas será que esta ligação global está a apagar as nossas identidades? Ou, pelo contrário, a criar algo totalmente novo? É isso que vamos descobrir. A grande questão que para no ar é esta: estaremos a caminhar para um mundo onde toda a gente veste o mesmo, ouve a mesma música e partilha os mesmos valores? Ou será que a globalização, ironicamente, está a dar uma nova força às nossas culturas locais? É exatamente esta tensão, este verdadeiro cabo de guerra entre o global e o local, que vamos tentar desvendar. Para percebermos esta dinâmica, temos de olhar para as duas grandes teorias que estão no centro do debate. Pensem nisto como duas maneiras completamente diferentes de encarar o futuro da nossa cultura. Por um lado, temos a ideia de que o mundo se está a tornar, bem, mais ou menos igual em todo o lado. É a chamada homogeneização, a tal ideia de que uma cultura dominante, como um hambúrguer, acaba por substituir todos os pratos locais. Mas, do outro lado, há uma visão muito mais fascinante, a de que a globalização é como um jardim onde as culturas locais, em vez de desaparecerem, florescem com ainda mais força, por vezes criando até novas espécies. É a heterogeneização. E é aqui que a conversa fica realmente interessante. E olhem, esta citação do sociólogo Stuart Hall capta a ideia na perfeição. Ele dizia que, em vez de apagar identidades, a globalização na verdade as multiplica, dando-nos mais peças para construir quem somos. As nossas identidades tornam-se menos fixas, mais fluidas, quase como um mosaico que está sempre a ser refeito. E isto leva-nos a um conceito fundamental, a glocalização. Pensem na Starbucks, por exemplo. Vende café no mundo inteiro, certo? Mas em muitos países adapta o menu aos gostos locais. Isso é glocalização em ação. O global e o local não estão em guerra. Estão, na verdade, a dançar juntos, a criar algo novo e único. É uma via com dois sentidos. Então, como é que esta dança entre o global e o local realmente acontece? Quais são os motores que impulsionam esta troca constante de ideias, de símbolos, de músicas pelo mundo fora? Vamos espreitar as forças que estão a moldar a nossa cultura global. As últimas décadas foram uma autêntica montanha-russa cultural. O fim da Guerra Fria abriu as portas a um fluxo de produtos e ideias como nunca antes. Depois, em 2005, a Unesco veio dar ferramentas para proteger as culturas. Em 2007, o iPhone pôs o mundo no nosso bolso, mudando para sempre o nosso acesso à cultura. E claro, mais recentemente, a pandemia acelerou a nossa vida digital a uma velocidade estonteante. Cada um destes momentos, à sua maneira, redefiniu as regras do jogo. Mas estes fluxos culturais não viajam só através dos ecrãs. Claro, os média e a internet são os canais mais óbvios. Mas pensem também nas migrações, que criam pequenas ilhas culturais em cidades por todo o mundo. Pensem na música, que viaja na bagagem dos turistas, ou nos filmes que atravessam oceanos. Tudo isto, da tecnologia ao turismo, está a tecer a complexa rede da nossa cultura global. Mas não nos podemos iludir. Esta troca nem sempre é um diálogo entre iguais. Existem, claro, desequilíbrios de poder. Só que o que é verdadeiramente inspirador é ver como as comunidades locais não se limitam a aceitar tudo passivamente. Pelo contrário, resistem, reinventam-se e respondem com uma criatividade e uma resiliência incríveis. E para que não se pense que a cultura é só uma nota de rodapé na economia, olhem bem para este número. 6,2% de todos os empregos no mundo estão nas indústrias culturais e criativas. A cultura não é um luxo, é um motor económico poderoso que faz o mundo girar. Só que este gráfico conta a outra metade da história, uma história de enorme desigualdade. Vejam bem, os países desenvolvidos dominam quase por completo o comércio de serviços culturais. A grande maioria dos países em desenvolvimento, por outro lado, continua praticamente invisível. E isto não é apenas uma questão de dinheiro. É sobre quem tem o poder de contar as suas próprias histórias ao mundo. Mas será que esta dinâmica de poder é imutável? Claro que não. E o nosso primeiro exemplo é a prova viva de que um país pode, com estratégia e muita criatividade, passar de um importador a um dos maiores exportadores de cultura do planeta. A Coreia do Sul é um caso de estudo fascinante. Através de uma estratégia estatal visionária, a chamada Vaga Coreana, ou Hallyu, o país transformou a sua cultura numa força global. O K-pop e os K-dramas são resultado, uma mistura irresistível do local com o global que conquistou o mundo. É a prova de que um país pode, de facto, reescrever o seu lugar no mapa cultural. Agora vamos dar um salto para um contexto completamente diferente para ver como a cultura pode ser uma força poderosa, não só para exportação, mas também para unir uma comunidade espalhada pelo mundo. Bem-vindos a Nollywood, a vibrante indústria de cinema da Nigéria.
O modelo de Nollywood é uma verdadeira lição de engenho. Com orçamentos que fariam Hollywood rir, produzem milhares de filmes por ano. As histórias são contadas em línguas locais para as pessoas locais e para a enorme diáspora africana. É um cinema que funciona como um espelho cultural, reforçando valores e narrativas próprias face à avalanche de conteúdo estrangeiro. O nosso próximo caso de estudo leva-nos ao Brasil, para explorar uma forma de arte que nasceu da resistência, viajou pelo mundo e regressou a casa ainda mais forte. Uma história que mostra, mais uma vez, a complexa dança entre o que é global e o que é local. A história da capoeira é simplesmente incrível. Nasceu da dor e da resistência das comunidades negras escravizadas no Brasil, mas hoje é um símbolo global de liberdade e criatividade. O reconhecimento pela Unesco em 2014 foi a cereja no topo do bolo, abrindo portas e criando oportunidades em todo o mundo. E o mais interessante é que este reconhecimento global só serviu para fortalecer o orgulho e o amor local por esta arte. Então, depois desta viagem pela teoria e pelos exemplos práticos, o que é que podemos concluir? Vamos juntar as peças do puzzle e tentar perceber o que significa, afinal, a globalização cultural. Pois bem, este quadro resume tudo de forma perfeita. De um lado, temos as expressões globais, como o domínio de certas línguas ou a concentração do mercado. Mas do outro, temos as respostas locais, cheias de força e engenho, desde a revitalização de línguas ancestrais à proteção do património. A mensagem é clara. As culturas locais não são espectadoras passivas, são protagonistas ativas da sua própria história. E este é o ponto fundamental a reter. A globalização cultural não é um rolo compressor que destrói tudo o que encontra pela frente. É antes uma conversa, por vezes difícil, é verdade, mas sempre fascinante, entre o mundo e a nossa aldeia. Um diálogo constante que nos está a moldar a todos. E terminamos com esta pergunta para ficar a ecoar. No mundo onde estamos todos ligados, onde as fronteiras são cada vez mais apenas linhas no mapa, o que significa, afinal, ter uma identidade cultural? A resposta, como vimos, não é nada simples. E talvez seja aí que resida toda a sua beleza. Obrigado por terem acompanhado esta análise connosco